Isso. Pensando em igreja, eu queria falar sobre maturidade. Porque dentro de uma igreja existem pessoas que são maduras na fé, existem pessoas que são imaturas na fé. Existem aqueles crentes que são crentes espirituais, existem aqueles que são crentes carnais. Existem aquelas pessoas para quem olhamos e elas nos parecem, são como gigantes na fé. Mas existem aqueles que são anões espirituais, crianças espirituais. O apóstolo Paulo tratou sobre esses grupos de pessoas nas igrejas, em diversas das cartas que ele escreveu. Mas em uma carta em particular, o apóstolo Paulo nos mostra como não nos tornarmos anões espirituais. Como não nos tornarmos crianças espirituais. E o apóstolo Paulo fala sobre isso na carta que ele escreveu à igreja de Éfeso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Essa carta é uma carta muito especial, porque o apóstolo Paulo permaneceu... Opa, esse microfone está poderoso, hein? Deus, uau! Até... O apóstolo Paulo escreveu essa carta para uma igreja em uma cidade onde ele havia permanecido por mais de 3 anos. Paulo estabeleceu um seminário na cidade de Éfeso. Ele não permaneceu tanto tempo em nenhum outro lugar. Éfeso foi a cidade onde Paulo permaneceu mais tempo. Foi a cidade onde Paulo estabeleceu um seminário. A cidade onde Paulo treinou missionários e pastores que foram enviados para alcançar as cidades de toda a Ásia Menor. Portanto, era uma igreja que havia recebido muito de Paulo, muito da palavra, muito de discipulado, muito de treinamento. E, portanto, essa é uma carta muito específica enviada para uma igreja que era uma igreja que havia recebido muito. E nessa carta, Paulo fala sobre os anões espirituais. Versículo 7. Paulo diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo, e a partir daqui é o texto que eu quero ler com vocês, com mais ênfase. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Pai, lemos a Tua palavra. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para entendermos a Tua palavra. O Senhor a aplique nos nossos corações. E que a nossa vida seja transformada pelo agir do Teu Santo Espírito nessa noite. Ó Deus, não permita que o inimigo roube a nossa atenção. Senhor, age em nós, que o nosso foco esteja em ouvir a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Renova as nossas forças. Aqueles que estão cansados, que recebam o renovo do Senhor. Aqueles que estão
sonolentos, que sejam despertados, ó Deus, pelo toque do Senhor. E que o Senhor também tenha misericórdia de mim. Pai, ajuda-me a compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos. Eu faça isso com fidelidade. Eu faça isso com inteireza. Capacita-me, ó Deus, capacita-me. Eu te peço em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, quem são os anões espirituais? Quem são aquelas pessoas que não crescem na fé? Não importa se elas estão na igreja há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos ou há 50 anos, é muito possível que uma pessoa esteja na igreja por muitos anos e ainda assim permaneça uma criança. E ainda assim não cresça. Ainda assim permaneça pequena em Cristo. O apóstolo Paulo trabalha toda essa reflexão com a igreja de Éfeso, dizendo para esses irmãos, para quê? Eu estou dizendo tudo isso para vocês, para que vocês não sejam como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. O anão espiritual, esse que é pequeno na fé comparado com uma criança que é levada por qualquer conversa, por qualquer vento, por qualquer ideia, por qualquer movimento. E a palavra criança aqui no grego, que é a língua que Paulo usou para escrever essa carta de Éfeso, é uma criança de 4 a 6 anos de idade. É como aquelas crianças, eu não sei se você já assistiu isso em algum lugar, mas no YouTube você assiste esses vídeos de um homem que deseja mostrar para os pais como é perigoso deixar as crianças brincarem, por exemplo, num parquinho. E ele vai com o cachorrinho para um menino de 5 anos de idade, o menino começa a brincar com o cachorrinho, e esse homem vai, sequestra essa criança e coloca essa criança dentro de uma van. E ele chama os pais e diz, está vendo, se você não prestar atenção no seu filho, o seu filho pode ser sequestrado. Porque criança é assim, criança vai com qualquer um. Criança, você ofereceu uma bala, ofereceu um chocolate, ofereceu uma brincadeira, apresentou um animalzinho de estimação, ela vai, pode nem conhecer a pessoa, ela vai. Ela simplesmente segue qualquer um, porque ela não tem discernimento, ela não tem consciência, ela não consegue refletir que aquilo ali pode levá-la ao perigo, ela vai. Ela vai. Paulo está dizendo que o anão espiritual, essa criança na fé, é como esse que segue qualquer movimento. Ela vai com qualquer pessoa, ela não se firma em nenhum lugar. E, meus irmãos, isso é tão sério para nós, sobretudo nos dias de hoje. Quantas pessoas, elas ficam caminhando de igreja em igreja, de igreja em igreja, ficam 1 ano em um lugar, depois 1 ano em outra igreja, depois outro ano em outra igreja, depois outro ano em outra igreja. Surge um movimento num lugar, elas vão. Aquele movimento diminui, elas ouvem alguma notícia em outro lugar e elas seguem. E aí aparece um pregador estratosférico, elas vão e ficam ali até que surge um outro mais extraordinário, elas seguem. E essas pessoas imaginam que elas são maduras na fé, mas a Bíblia diz que não. Elas são levadas por todo mundo. Elas não têm consciência, elas não conseguem fazer uma reflexão, elas não conseguem perceber o que está acontecendo. Elas são como que bonecos nas mãos das pessoas. Não crescem. Não crescem. Muitos se tornam crentes de YouTube, de rede social. Qualquer movimento eles seguem. Qualquer vento os leva. Qualquer palavra eles absorvem. E acham que está tudo bem. E que isso é ser sadio na fé. Mas Paulo diz, não. As pessoas que seguem, cada hora seguem um grupo diferente, são como crianças. Talvez seja o seu caso. Talvez seja o caso de alguém que você conheça.
A pessoa não firma em lugar nenhum. Ela é levada. Mas como não deixar isso acontecer? Tá, pastor, você mostrou o retrato que Paulo deu para esses anões espirituais, esses crentes carnais, essas crianças na fé, esse é o retrato. Mas como me livrar disso? Como ajudar uma pessoa para que ela não permaneça nesse lugar de criancice na fé, de infantilidade espiritual? Como? O apóstolo Paulo nos dá a resposta a partir do versículo 11, quando ele fala sobre os dons que Jesus derramou sobre a igreja. Você não vai se tornar um anão espiritual desde que você exerça o dom que Deus deu para você. Paulo diz que Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres. E a missão dessas pessoas que receberam os dons é uma só. É a missão de aperfeiçoar os santos, para que os santos desempenhem um serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado. Por isso que os dons foram dados, para que a igreja cresça, e a igreja só vai crescer quando cada pessoa exercer o seu dom e o seu ministério no corpo. Não existe dentro da igreja do Senhor Jesus espaço para crentes permanecerem assentados sem fazer nada. Esses que não fazem nada são os que são levados por qualquer vento de doutrina. Esses é que são levados por qualquer tempestade, por qualquer conversa, porque eles não fazem nada. Mas a partir do momento em que as pessoas exercem o dom que Deus deu para elas não apenas capacitam outros, mas elas também são capacitadas pelos outros com quem elas se relacionam dentro da igreja e que servem também dentro dos seus dons da igreja. Todos temos dons. E, meus irmãos, essa lista de Paulo de Efésios 4 não é uma lista restritiva. É uma lista exemplificativa. Paulo não trata todos os dons aqui em Efésios 4, como ele também não coloca todos os dons em 1 Coríntios 12, nem em Romanos 12. Essas são listas exemplificativas, porque Deus é infinitamente maior, infinitamente poderoso para conceder dons diversos àqueles que nós nem sequer imaginamos. Ele pode dar às pessoas para que a igreja cresça. Você tem dons. Tem pessoas que têm o dom de cura, tem pessoas que têm um dom de hospitalidade. Você já viu essas pessoas que recebem você tão bem em casa, você parece que está na sua casa? É um dom de hospitalidade. Elas conseguem acolher aqueles que chegam de uma maneira tão extraordinária. Tem gente que tem um dom para trabalhar com criança. Meus irmãos, o ministério infantil é um ministério tão importante, mas ao mesmo tempo tão desafiador. Não são todas as pessoas que têm habilidade para lidar com crianças e imprimir no coração dos pequeninos o evangelho. Isso é um dom. Tem pessoas que têm um dom de cantar. Deus deu para elas uma voz tão maravilhosa, um ouvido tão afinado, que elas têm essa habilidade de cantar. Tem pessoas que conseguem tocar, tem pessoas que receberam de Deus o dom de adquirir riquezas, para que elas possam, com essas riquezas que adquirem, elas possam contribuir para que o reino cresça, para que missionários sejam enviados, como o apóstolo Itamar falou aqui. Essas pessoas têm essa habilidade de fazer dinheiro, de adquirir riquezas. Tem outros que têm habilidade de liderança, tem outros que têm uma habilidade na administração, tem outras pessoas que têm uma habilidade maravilhosa no serviço. Elas conseguem observar um lugar sujo, conseguem limpar. E ninguém precisa mandar.
São exemplos de dons dos mais diversos que Jesus derramou sobre o corpo. Qual é o seu? Você certamente tem dons, porque a palavra é clara, Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Talvez o seu chamado seja o de plantar igrejas em muitos lugares, como um apóstolo. Eles plantam uma igreja, estabelece os fundamentos, e depois vai para outro lugar, e começa uma outra igreja, estabelece os fundamentos, vai para outro lugar, e assim por diante. Talvez você seja um profeta, que tem uma percepção clara, consegue discernir a voz de Deus, e dizer para as pessoas, olha, eu tenho a impressão de que Deus está trazendo essa palavra dessa maneira, e confronta o pecado, e chama o arrependimento. Talvez você seja um evangelista, você está parado ali, esperando o transporte público, e rapidamente você já consegue compartilhar Jesus com as pessoas. Você tem essa facilidade, a pessoa está segurando uma sacola de laranjas, e você diz, puxa, laranja tão amarela como o sol. Sabe quem criou o sol? Deus que ama. A pessoa consegue. Talvez você seja um pastor, aquele que acolhe e que abraça e que visita, ou talvez um mestre que é apto para ensinar e tem facilidade para ensinar. Eu não sei qual é o seu dom, mas eu sei que um dom você tem. Mas se você não exercitar esse dom que Deus deu para você, você vai permanecer criança. Você não cresce. Não cresce. É como um músculo. Se você deixar de exercitar o músculo, ele não cresce. Se você exercitar todo dia, ele cresce. Portanto, o crescimento espiritual está relacionado, está associado diretamente ao servir o outro. E nós servimos para que o corpo cresça. E se vemos o nosso dom, você quer ver um sinal de infantilidade espiritual? É você ver um dom tão bonito na vida do seu irmão e começar a perguntar a Deus, por que ele, não eu? Isso é infantilidade. Quando você faz isso, você diz, Deus, o Senhor errou, o Senhor não sabe de nada, porque esse dom tinha que ser meu. É uma arrogância, não é? A comparação é o primeiro passo para dentro do orgulho. Quando você se compara com outro, você já está dando um passo para o orgulho, porque você começa a imaginar, eu sou melhor do que ele, então eu merecia isso mais do que ele. Isso é coisa de criança. Criança que fica comparando, que fica competindo, que fica querendo pisar em cima do outro para chegar mais longe, isso é criança. Criança é que não compartilha os brinquedos, não é? Criança diz, é tudo meu. O Isaac era criança, muitos anos atrás. Nós morávamos já nos Estados Unidos, morávamos no Texas na ocasião. E recebemos um casal de amigos em casa. Era um casal jovem. A Ana estava viajando com o Benjamin, estavam somente eu e o Isaac em casa. Recebemos esse casal, fui no supermercado com eles para comprar as coisas do café da manhã. E café da manhã eu penso, comprar pão, comprar leite, comprar ovo, comprar queijo. Mas esse casal jovem comprou Coca-Cola e batata frita para o café da manhã. Eu deixei, jovem. Eles compraram um tanto de Coca-Cola. Chegaram em casa, colocaram as Coca-Colas na mesa. O Isaac tinha 3 anos de idade. O Isaac olhou para eles, olhou para a Coca-Cola, estendeu os braços, abraçou as cocas e disse, todas as cocas são minhas. Criança. Tudo meu. Só para mim. Não cresce. Nós aprendemos a crescer quando nós compartilhamos com o outro aquilo que Deus nos deu. Quando nós servimos o outro com o dom que Deus nos deu. Quando nós trazemos para o outro daquilo que Deus nos deu. E admiramos aquilo que tem na vida do outro.
Paulo disse que esses dons foram dados, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Em outros textos ele fala sobre outros dons, para que as pessoas possam olhar umas para as outras e admirar o que Deus tem feito na vida de umas e outras. Deus, que coisa linda que o Senhor faz na vida da minha esposa, e deu uma voz tão linda, tão doce. Obrigado, Deus. E admiro, e me alegro, e impulsiono. Eu não quero o dom dela, não. Eu quero que ela cresça no dom dela, e vou apoiá-la, e vou abençoá-la, e vou enviá-la. Eu quero que ela cresça. Isso é maturidade. É olhar para o outro, vendo o que Deus deu para o outro, com alegria, com gratidão. É assim que crescemos. Nós só crescemos, e Paulo diz, quando nós usamos os nossos dons para abençoarmos os outros, querendo que os outros sejam aperfeiçoados, querendo que os outros realizem esse serviço no nome de Jesus, querendo que o corpo de Cristo seja edificado. Leva tempo. Leva tempo. Paulo fala sobre a edificação do corpo de Cristo, que acontece quando cada pessoa pega o seu dom, que é como uma ferramenta, e trabalha para que outras pessoas cresçam. Então, talvez você seja um martelo, um serrote, um prego na oficina de Deus. Um parafuso, uma chave de fenda, para que o corpo seja edificado. Todos precisam trabalhar. Essa é a nossa missão. E leva tempo. As pessoas não se tornam maduras espiritualmente da noite para o dia. Não é porque nós estamos aqui nesse culto e vamos sair desse culto e dançamos, e os irmãos tremiam e tal, e a gente tem, uau, agora eu sei. Não sabe. Leva tempo. Para construir um edifício leva tempo, um prédio leva tempo. Para formar um corpo adulto leva tempo. Tempo. E tem gente que acha que é num congresso, é numa conferência, é num evento, é num culto, e aí ela sai grande. Não sai. Leva tempo. Lá no Brasil nós temos a expressão de comer um saco de sal junto. Vocês já ouviram essa expressão? Para a gente conhecer o outro, a gente tem que comer um saco de sal com ele. O que isso significa? Eu me lembro que nós compramos, faz 11 anos que estamos nos Estados Unidos, agora dessa segunda vez. Nós compramos um pote de sal lá no Texas, quando nós chegamos no Texas. Sabe quando é que esse pote de sal acabou? 9 anos depois. Porque o sal a gente coloca de pouquinho em pouquinho na comida, né? O sal não acaba. É um pouquinho, depois outro dia um pouquinho, outro dia um pouquinho. Isso significa que para comer um saco de sal juntos, a gente tem que caminhar muito tempo juntos. Para sentar muito tempo na mesa juntos. Para fazer muita comida juntos. E o saco está ali, a gente vai fazendo comida e coloca sal. Aí vai ter que comer de novo, mais um pouquinho de sal, vai comer de novo. 9 anos comendo juntos. Aí o sal acaba, aí a gente se conhece. E se você não consegue conhecer uma pessoa comendo com ela todo dia, café da manhã, almoço e janta, durante 9 anos, se você não conhecer a pessoa, meu irmão, você pede, Jesus, tem misericórdia de mim. Assim também na edificação do corpo. Nós precisamos andar juntos, conviver uns com os outros, aprender uns com os outros, e tem hora que o martelo vai martelar errado o prego vai gritar, ai! Mas está lá, a ferramenta está lá, vamos continuar juntos. É só assim que a gente cresce. Agora, se a pessoa não serve a outra dentro de um dom, se de repente acontece uma coisinha, ela diz, eu vou embora. Não cresce. E a gente só cresce vivendo muito tempo com o outro, servindo o outro, abençoando o outro, sendo abençoado pelo outro, crescendo com o outro, passando muito tempo juntos. É assim que o edifício cresce, é tijolo por tijolo. Seria tão bom, nós fomos visitar lá, estivemos no Cabizum, fomos em Ombo,
e a escola está sendo construída lá, que coisa linda, tijolo por tijolo. Leva tempo, tem que fazer o tijolo, para colocar. Os tijolos seca, encaixa o tijolo, coloca cimento e leva tempo. E a gente acha que não passa de mágica, a gente vai crescer. Meu Deus, a escola. Do cabeça, 1, 2, 5, pá, aparece. Não é assim. Assim com o corpo de Cristo. Não é da noite para o dia. Leva tempo. Mas o crescimento só acontece quando cada pessoa faz a sua parte no dom que Deus deu para ela. E se você não fizer isso, você vai ser uma criança a vida inteira. Você pode ser crente há 30 anos, mas se você não se envolver na igreja, se você não se envolver com outras pessoas e escolher permanecer ali com aquelas pessoas, ainda que ela seja difícil, ainda que ela seja chata, e tem crente chato, meus irmãos. Tem crente chato. Não é verdade? Talvez você seja um desses. Chato. Mas a gente tem que aguentar. Jesus morreu por ele, não foi? Como morreu por mim? E de repente esse crente chato é a lixa que Deus colocou do seu lado, porque você está muito orgulhoso. Tem que te lixar. E aí crescemos juntos, convivendo uns com os outros. Cada um dentro do seu dom, cada um dentro da sua capacidade recebida por Deus. E quando é que nós podemos olhar para nós mesmos e perceber que nós nos tornamos maduros na fé? Qual que é o sinal disso? Da maturidade espiritual? De que crescemos? De que não somos mais crianças? O apóstolo Paulo coloca duas evidências aqui. Ele fala que os dons foram dados para que os santos sejam aperfeiçoados, para que o serviço de Deus aconteça, o corpo seja edificado, versículo 13, até que. Isso até que é importante. Tudo isso aconteceu, esses dons foram dados para que as pessoas sirvam umas às outras, para que as pessoas abençoem umas às outras, cresçam umas com as outras, para um propósito. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O alvo aqui é a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A palavra-chave aqui é unidade. E a ideia de Paulo aqui para termos uma noção do que Paulo está falando, é de uma orquestra. Quantos aqui já ouviram uma orquestra tocar? Quantos nunca ouviram uma orquestra tocar? Você pode ir no YouTube, coloca lá Orquestra Filarmônica de Londres, de Berlim. Coisa linda. Na orquestra existem vários instrumentos, como nós tivemos aqui. Bateria, guitarra, baixo, teclado, vários instrumentos. Quando as pessoas são boas no seu instrumento, e elas tocam sozinhas, você percebe assim, que dom maravilhoso. Mas a chave aqui não é tocar bem o seu instrumento enquanto você está sozinho. A chave aqui é conseguir tocar o seu instrumento com os outros instrumentos para que a música de todos seja bonita. Essa é a chave, essa é a unidade. Então, o violino, ele toca muito bem, mas ele precisa saber tocar com o cello, com a flauta, com o teclado, para que o som de todos seja tão bonito. Essa é a maturidade. Sabermos o momento em que devemos tocar o nosso instrumento. Porque a gente não vai tocar um instrumento o tempo todo numa orquestra. Se o violino disser assim, eu quero aparecer, vou tocar, ele vai acabar com a música. Vai ficar horroroso. O violino, o cello, o teclado, a bateria, a guitarra, todos os instrumentos precisam seguir a batuta do maestro que é Jesus. Eles precisam aprender. Jesus vai dizer, agora é você, violino, toca. Agora é você, teclado, toca. Vai lá, bateria, é você. Agora todos juntos. Jesus é que coordena essa orquestra. Não é a minha vontade na hora que eu quero tocar. É quando Jesus quer que eu toque. Ele aponta. A unidade acontece
Quando todos esses instrumentos estão juntos e quando eles tocam, nenhum instrumento se destaca mais do que os outros. O destaque vai para o maestro que coordenou toda a orquestra. O destaque vai para Jesus que está conduzindo cada instrumento. Isso é maturidade. E dentro da igreja, a maturidade está quando cada pessoa consegue servir na sua função de uma maneira tão linda. Que ninguém fica dizendo assim, olha o fulano, olha o Beltrano, olha o cicrano. As pessoas quando chegam na igreja dizem, gente, que igreja maravilhosa. Porque o destaque não está para um. O destaque está para Cristo que está regendo aquela orquestra. E todos estão servindo muito bem nas suas áreas. E a pessoa chega e diz, uau, que igreja acolhedora, maravilhosa. Que louvor lindo, que departamento infantil maravilhoso. Que pregação boa, os irmãos, a intercessão, aqueles que estão lá no estacionamento, os diáconos, meu Deus, que coisa linda. Unidade. A orquestra. Cada instrumento sabe a sua hora de tocar e de não tocar. De entrar em cena e de sair de cena. Porque ele está olhando para todos os outros, ele sabe que o mais importante não é que ele toque, mas que a música da orquestra seja tão bonita e que as pessoas saiam dali dizendo, uau, 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 que coisa maravilhosa. Esse é o primeiro sinal de maturidade em uma igreja. A luz não está sobre nenhuma pessoa dentro da igreja. A luz é colocada, e todas as pessoas que estão dentro da igreja colocam a luz sobre um só, que é Jesus. O maestro que conduz. Esse é o primeiro sinal de uma igreja madura. Se você está maduro, você sabe a hora de entrar, a hora de sair, a hora de falar, a hora de calar, a hora de fazer, a hora de deixar de fazer. E você quer que todos funcionem bem. Isso é maturidade. Segundo sinal de maturidade, Paulo coloca, então até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então não apenas a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, mas também à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Significa que a segunda evidência de que nós nos tornamos maduros é o de nos parecermos cada vez mais com Jesus. Chegamos ao estado da plenitude, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Não apenas andando em harmonia e unidade, mas quando olhamos uns para os outros, nós percebemos, gente, todo mundo parece com Jesus aqui. Todo mundo chegou à estatura de Cristo. Uau! E aí eu pergunto para você se parece com Jesus? Quando as pessoas olham para você, elas percebem Jesus na sua vida. Lá no seu trabalho, seus colegas de trabalho olham para você e percebem que você é diferente. Tem algo diferente na sua vida. Dentro de casa, o seu cônjuge olha para você e diz, você parece com Jesus. Os seus filhos olham para você e dizem, pai, você parece com Jesus, pai. Mãe, você parece com Jesus, mãe. Os pais olham para os filhos e dizem, filho, coisa linda que Jesus está fazendo na sua vida. Essa sua atitude é exatamente aquilo que Jesus faria. Percebe? Não é o tanto que a pessoa grita, não é o tanto que a pessoa pula, não é o tanto que a pessoa dança, não é o tanto que a pessoa toca, não é o tanto que a pessoa fala bem, não é o tanto que a pessoa acolhe bem, não é o tanto que a pessoa ensina bem, mas é o tanto que ela se parece com Jesus. Isso é maturidade. As crianças não crescem. Por isso elas não se tornam parecidas com Jesus.
Elas estão sempre de um lado para o outro. Elas não vivem essa experiência da perseverança em um lugar com outras pessoas, para serem lixadas, para serem podadas, para serem trabalhadas, para se parecerem com Jesus. Não, elas vão pulando de um lugar para o outro e permanecem do mesmo jeito. Eu e a Ana vamos fazer 26 anos de casado esse ano, 28 anos que a gente se conhece. Meus irmãos, outro dia eu falei com a Ana o que Martinho Lutero, não sei se você já ouviu falar de Martinho Lutero foi um reformador no século XVI, um homem assim inteligentíssimo. Foi um homem que começou a reforma protestante, traduziu a Bíblia para o alemão, ensinou o povo a ler e a escrever e fez com que a Bíblia chegasse em cada cidade, em cada casa dentro da Alemanha, e escreveu sobre a igreja, escreveu leis sobre leis civis, escreveu sobre tudo. Um inteligentíssimo, um doutor. E ele casou com a Catarina. E ele disse certa vez, olha, eu aprendi mais com 2 anos com a Catarina a ser crente do que em 25 anos de seminário. E no casamento a gente aprende muito. A gente aprende a doçura, a gente aprende a mansidão, a gente aprende a falar, aprende quando tem que ficar calado, aprende a servir. No casamento a gente aprende a perdoar. No casamento a gente aprende a fazer, a gente aprende tudo. O seu cônjuge acha você parecido com Jesus? Ou diz, você é um grosso, você é um ignorante, você é um estúpido? O que o seu cônjuge fala a seu respeito? Não importa se você usa paletó, se você tem um título de pastor, de profeta, de 4ª pessoa da Trindade, não importa o título que você se dá. Título não vale nada. O que vale é nos tornarmos parecidos com Jesus. Isso é sinal de maturidade. As pessoas dizem isso a seu respeito. O que elas falam a seu respeito? Meus irmãos, o nosso chamado e o que Deus deseja para nós é que sejamos uma igreja madura. Não importa se você é da igreja A, B, C ou D. Placa de igreja não faz nada. Você precisa sim estar numa igreja saudável, em que a Bíblia é pregada, onde você possa servir dentro dos dons que Deus deu para você, para que você se torne um crente maduro. E não fique indo de um lado para o outro, procurando a última novidade. Você precisa permanecer. E Paulo conclui esse texto com esses versículos 15 e 16. Ele diz que tudo isso acontece, versículo 14, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então Deus deu todos esses dons para que a igreja funcione, ajudemos uns aos outros, e aí tornemos essa orquestra que é regida por Jesus, que é o maestro, e quando nós olhamos uns para os outros, nós percebemos e vemos Jesus na vida um do outro, e isso é maravilhoso, crescemos. E Paulo conclui então esse texto, os versículos 15 e 16, é uma conclusão, ele diz, seguindo a verdade em amor. Isso é importante, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem gente que é grossa, que diz, mas eu estou falando a verdade. A Bíblia não ensina isso. A verdade tem que ser falada em amor. E o amor precisa ser na verdade. Precisamos falar a verdade em amor e amar na verdade. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo,
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, olha que tremendo, esse corpo efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. O corpo cresce, o corpo é que se faz crescer. Nós contribuímos para o crescimento do corpo de Cristo, contribuindo para o crescimento uns dos outros. Esse crescimento vem do corpo que funciona de maneira saudável. A mão faz o trabalho da mão, o braço o trabalho do braço, a orelha, o nariz, os olhos, os pés, o joelho, a unha, o cabelo, o coração, o pulmão. O corpo está funcionando bem e por isso esse corpo que funciona bem começa ele mesmo a crescer com saúde. Aí eu lhe pergunto, você tem servido na igreja onde você está plantado? Você tem contribuído para o crescimento de outras pessoas? Você tem usado o seu dom? Você tem exercido o seu ministério? E se você não tem feito isso, meu irmão, minha irmã, eu lhe dou esse alerta. Quero encorajar você a hoje mesmo sair daqui, fazendo um compromisso de servir na sua igreja local. Servir na sua igreja local. Onde for. E se você não tem nenhuma igreja, se você está desigrejado, vem para cá. Vem ser igreja conosco. Tem crente chato na dia do trono também. E Deus vai colocar um do seu lado. E talvez você esteja precisando. Mas não fique sem igreja. Não fique sem congregar. Não fique. Porque o crescimento, a maturidade espiritual não acontece fora da igreja. Ninguém cresce assistindo vídeo de YouTube. Ninguém. Não existe igreja virtual, não existe isso na Bíblia. Sabe por quê? Porque se a pessoa lá no YouTube fala uma coisa que você não gosta, o que você faz? Você desliga. Agora, se o pastor está falando uma coisa que você não gosta, você vai ficar constrangido por causa do irmão do seu lado de levantar e ir embora, não é? Você vai ficar. Se o irmão do seu lado faz alguma coisa que você não gosta, no domingo seguinte você vai encontrar com ele. Porque você tem um compromisso com a igreja. E aí você vai aprender a perceber, puxa, talvez aquela irmã falou aquilo comigo porque ela está naquele período do mês, que as irmãs têm um momento do mês que é muito delicado. Às vezes eu já perguntei assim, o Espírito Santo vai embora nesses dias? Mas convivendo com as pessoas, você começa a perceber isso. Talvez esteja naquele dia e você se enche de misericórdia e compaixão. Às vezes o pastor chega, corre, tem 1 milhão de coisas na cabeça, e ele não te cumprimenta, e você fica com raiva. Mas porque como você está na igreja, fez compromisso com a igreja, no outro domingo você está aqui, o pastor te cumprimenta, te abraça, e você, puxa, aquele dia ele devia estar tão apertado, tão difícil, com tanta pressão, vou orar mais pelo meu pastor. Porque você começa a conviver, você começa a crescer. Por isso que não tem como você fazer isso na igreja virtual, no YouTube, não tem como. Porque é só na igreja que o ferro com o ferro se afia, não é? É só na igreja. É só na igreja. E aí o Senhor vai nos levando a exercitar os dons, o fruto do Espírito, e vamos nos tornando mais parecidos com Jesus, e de repente, quando entra um visitante na igreja, quando ele sai, ele diz, Deus estava ali. Ele não levanta o nome de ninguém. Desde a entrada da igreja, o protocolo, cada coisa, ele diz, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aquela orquestra que produz uma música tão suave, tão maravilhosa, sob a batuta regência de Jesus.
As pessoas vão sair daqui dizendo: Jesus estava ali. Jesus é quem estava dirigindo o culto. Jesus esteve presente desde o protocolo até o final. Esse é o nosso alvo, irmãos. O mundo precisa conhecer quem é Jesus. Jesus decidiu se revelar ao mundo, sabe como? Por meio da igreja. Por meio da igreja. Por meio da sua vida. Por meio da minha vida. Por meio da nossa vida. Então não sejamos anões espirituais. Hoje mesmo faça o compromisso de se estabelecer na igreja. Firme-se numa igreja. Crie raízes numa igreja. Agora, se a igreja não prega a Bíblia, então não é igreja. Firme-se numa igreja onde a Bíblia é pregada, onde o nome de Jesus é levantado. Firme-se numa igreja. E deixe Deus usar você na igreja com os dons que Ele deu a você. Amém? Então vamos ficar em pé. Queria orar. E se você não tem igreja, está desigrejado, eu queria que você pegasse o seu celular e colocasse aqui nesse QR Code aqui na foto, e tem um formulário. Talvez você esteja precisando de uma visita, talvez você esteja precisando de uma ligação, de um telefonema. Se você quiser saber mais da nossa igreja, você vai poder preencher esse formulário, que nós vamos entrar em contato com você. Então é só pegar o seu celular e preencher esse formulário que nós vamos entrar em contato com você. Não fique desigrejado. Amém? Amém. Então feche os seus olhos. Nós vamos orar. Já são quase 10 horas. E a gente já vai encerrar. Quero fazer essa oração, depois vou passar a palavra para o pastor Bruno. Quem quer? Pronto, isso. Deixa eu orar então. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que nos confronta e conforta. Porque o Senhor quer nos ver crescer. O Senhor não quer que sejamos crianças a vida inteira. Porque ser criança a vida inteira é uma doença. Alguém que não cresce, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nós queremos crescer. Queremos nos tornar maduros. Queremos ser bênção na vida uns dos outros. Queremos que uma música doce, uma música maravilhosa, o Senhor venha fazer sair das nossas vidas. Queremos ser essa orquestra que o Senhor conduz. Queremos ser, ó Deus. Nos abençoa, nos abençoa. Nós te pedimos, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém. Amém.